Amém. Amém. Pode sentar, a palavra está com o nosso Rafael. Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus, o Senhor da igreja, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 14, até o versículo número 26. Tiago, capítulo 2, versículo do 14 ao 26, nós estamos numa série expositiva na carta de Tiago, vendo o tema dessa carta e analisando os seus grandes assuntos, as suas grandes ideias, olhando essa carta versos por versos. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvar? Se um irmão estiver necessitando de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem as obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim o corpo sem o espírito está morto. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Meus queridos irmãos, se tem um dos textos que historicamente foi mais mal interpretado pela igreja, por muitos cristãos, foram eles. Um dos maiores intelectuais da fé cristã, tem vários, mas um dos maiores intelectuais da fé cristã se chama Martinho Lutero. O legado dele mudou civilização. E Lutero, irmãos, ele saiu daquele lamaçal de 1000 anos sob o regime da igreja romana, onde vendia indulgências. Ele descobre a salvação pela fé somente, pela graça. E Lutero, ao descobrir, ficou estupefato, atônito, e houve toda aquela revolução, que graças a Deus foi um dos maiores acontecimentos que mudou o eixo da humanidade, não só do ponto de vista religioso, socioeconômico, educacional, várias esferas, que eu não vou tratar isso aqui, do impacto da reforma protestante sobre a civilização ocidental. Mas Lutero, ao pegar a carta de Tiago, ele entrou em crise. E Lutero, ele não entendeu o que Tiago estava dizendo, a ponto dele ter uma antipatia pela carta de Tiago, que já tinha sido canonizada muitos milênios antes. Já estava no corpo doutrinário do cânon sagrado do Novo Testamento. O sucessor dele, o que conversava com ele, que era o ministro da educação dele, chamado Melancton, que é o pai do luteranismo, conseguiu entender o que Tiago queria dizer. Muitos evangélicos hoje em dia também não entendem o que Tiago quer dizer,
e diz que Tiago está ensinando o seguinte: os religiosos, em forma geral, espíritas, romanistas, diz que Tiago ensina a salvação pelas obras, que é isso que eles creem. Há alguns anos da igreja evangélica ensina, não, Tiago está ensinando fé e uma camada de obras. E nós, daqui de dentro, porque eu me converti muito bem, eu sei qual foi a explicação aqui, é a explicação das mais estapafúrdias e bizarras, que diz assim: não, Tiago está ensinando aqui a fé em Deus, não é a fé em Cristo. Tiago aqui, ele está dizendo o seguinte, que realmente, para quem Deus, os judeus tinham que fazer obras. Eu estou dizendo isso porque uma pessoa que saiu daqui, que está ensinando por aí, foi assim que ele passou para mim quando eu me converti. Eu acredito que seja o pensamento de vocês aqui. Se for, vocês estão errados, eu vou mostrar hoje por quê. Aí diz assim: não, aqui Tiago está falando o seguinte, era que os judeus mesmo tinham que fazer obras para ser salvos, mas ele não está falando aqui nada a ver com a fé de Cristo. Meu irmão, isso está errado também. Está erradíssimo também. A questão que Tiago vai falar para nós essa noite, irmãos, é que a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. E Tiago, irmãos, aqui nesse texto que vocês acabaram de ler, ele está descrevendo a natureza da fé salvadora. Que não pense que Tiago aqui está falando, não, aqui, como alguém disse, ele está falando para os judeus, ele está falando para crentes, meus irmãos, crentes que se converteram. Está falando que, não, eles eram judeus que estavam. Não, ele está falando para crentes aqui. E Tiago aqui está descrevendo a natureza da fé salvadora. Qual tipo de fé a pessoa tem? Uma fé morta ou uma fé viva? É uma fé que produz frutos ou o fruto que é a prova da vida? Ou uma fé inerte? O que Tiago está falando aqui, meus irmãos, é um contraste entre a verdadeira fé e a fé fajuta, a fé espúria, uma fé inerte, uma fé ociosa e uma fé que não é uma fé operosa. Vocês vão ver ao longo da exposição que Tiago está dizendo. Tiago vai nos mostrar, irmãos, que a fé bíblica não é uma fé estéril, não é uma fé imóvel. Ela é uma fé viva, ela é uma fé que frutifica. É sobre esse tipo de fé que Tiago está falando. O texto aqui está falando do cristão operoso e a qualidade da fé. É esse tipo de fé que Tiago está tratando nesse parágrafo, meu irmão, da carta dele. E que historicamente ela foi tão mal compreendida. E ele está falando da natureza da fé salvadora, meu querido. Aqui ele não está dizendo assim, não, Rafael, foi quando eu me converti primeiro, não, é porque aqui não é a fé em Jesus, não, sabe? É uma fé em Deus, que os judeus têm que ter fé, tem que ter obra para ser salvo. Querido, isso é um desrespeito, é hermenêutico e exegético. Não é isso que ele está dizendo, não, meu. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Não aprendam de orelhada, não, meu querido. Não aprendam de orelhada, dando Ctrl-Z e Ctrl-V, feito papagaio, repetindo o que os outros dizem. Estudem, meus irmãos. Quando você é aqui, vão atrás. Não fique repetindo o que eu estou dizendo sem verificar, não. Porque os bereanos escutaram Paulo e eles foram verificar o que Paulo está dizendo se era verdade mesmo. Ele não era esses modernos de hoje em dia que fica aprendendo as coisas de orelhado, não. Papagaio que fica repetindo o que os outros dizem. Aprenda, meu filho. Porque quando eu me converti, o que eu aprendi aqui foi isso aqui. Eu não vou citar um nome, camarada está aí por aí, mas eu não quero citar, mas foi isso aqui que me ensinaram, totalmente errado. Dizer, não, isso aqui não é a fé do Evangelho, isso aqui é a fé em Deus, que tinha que fazer obras mesmo para ser salvo, eram judeus que ele estava escrevendo. Graças a Deus, meu irmão, que Deus deu o Espírito Santo a gente uma mente para a gente ir atrás, e não está dando Ctrl-C e Ctrl-V no que os outros dizem. Tiago aqui está falando, meu irmão, nesse parágrafo da carta, que foi historicamente mal compreendida, da natureza da fé salvadora. Havia nos dias de Tiago um tipo de gente que dizia ter fé. Havia pessoas que ostentavam ter fé, mas que viviam literalmente como o diabo gosta. Tiago não está tratando apenas de uma fé intelectual. Ele está falando da verdadeira fé, meu querido, que desce ao coração e faz agir em amor. Todas essas palavras que ele fala aqui, obras, poderiam ser traduzidas de obras de amor. É isso que Tiago está falando, obras de amor. Tiago não está falando de salvação pelas obras, meus queridos. Tiago está falando das obras que são produzidas pela fé.
obras que a fé produz. Não é salvação pelas obras, é obras que são produzidas pela fé. Tiago é muito prático. O cristão operoso, as suas obras de amor comprovam a genuinidade de sua fé. Até porque ele vai dizer que a fé sem as obras, aqui você não vê, é morta. Morta por quê? Porque se tua fé é viva, ela vai crescer. Se tua fé é viva, ela vai frutificar. O propósito dele não é acrescentar obras à fé. Tiago não está aqui, tem fé, deixa eu acrescentar uma camada de obras. Não é isso. Não é isso. Ele não está botando fé e acrescentando uma camadinha de obras. Ele não está querendo aqui acrescentar obras à fé. Ou seja, o propósito de Tiago não é acrescentar algo à fé salvadora. Ele não está acrescentando. O propósito dele é mostrar as obras que são produzidas pela fé. Não existe fé salvadora, irmãos, verdadeira, genuína, se ela não produzir. Se ela não produzir, ela é uma fé mentirosa, ela é uma fé fake. Existe fé sim, sem produzir obras, mas ela não é a fé salvadora. Esse é o ponto. Que tipo de fé salva uma pessoa, irmãos? Nem todas as pessoas que dizem que creem em Jesus estão salvas. Jesus em Mateus 7 vai dizer que muitos vão chegar nele e vão dizer: Senhor, em teu nome, não é no nome de Buda, de Krishna, de Allan Kardec, de algum xamã, não, é no nome de Cristo. Eram pessoas que utilizavam o nome de Cristo, e Jesus disse assim: pode apartar aqui, eu nunca conheci vocês. Então o que Tiago está dizendo é que nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Quais são as características de uma fé morta, irmãos? Nós vamos olhar hoje à noite. Eu quero dividir esse parágrafo aqui com vocês da seguinte forma. Eu quero olhar aqui: o cristão operoso, ele tem coração, dos versos 14 ao 17. Versos 14 ao 17, o cristão operoso tem coração. Dos versos 18 ao 19, eu vou mostrar a vocês que o remido, o cristão operoso, ele tem convicção. 18 ao 19, tem convicção. E o cristão operoso, ele age com compaixão, dos versos 20 ao 26, né? Ou seja, do versos 14 ao 15, dos versos 14 ao 17, nós vamos mostrar que o cristão operoso tem coração. Dos versos 18 e 19, nós vamos mostrar que o cristão operoso tem convicção. E dos versos 20 ao 26, o cristão operoso age com compaixão. Irmãos, Tiago aqui vai mostrar que uma fé, a verdadeira fé, não é aquela fé que quem tem boca fala o que quer. Tiago vai mostrar aqui uma fé que não desemboca numa vida transformada, ela é mentirosa. Tiago não está criticando a fé, irmãos, entenda. Tiago não está criticando a fé. Ele está criticando esse tipo de fé, que ele vai dizer assim: tu que diz crer, vai dizer tu que está dizendo. Note o verbo aqui, irmãos, dizer. Veja o verbo no versículo 14, o que é que ele diz? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Veja, eu quero que você pare nesse verbo aqui, dizer. Alguém dizer. Ele está dizendo assim: aí, Tiago não está criticando a fé, mas esse tipo de fé. Note o verbo dizer, irmãos. É nítido que o que Tiago está combatendo não é a suficiência da fé. Ou seja, Tiago está dizendo: a fé não é suficiente. Não, não é isso. O verbo dizer, quando ele diz assim: eu quero que alguém dizer. O verbo dizer qualifica o que ele está dizendo aqui. Ele não está combatendo a suficiência da fé para a salvação. Ele está combatendo um discurso sem coração. Alguém dizer. Eu vou te dizer. Ele está dizendo assim: o que é que adianta alguém dizer? Alguém dizer ter. Aí ele diz assim: alguém dizer que tem essa fé. Dizer que será esse fato de tu proferir, essa mera profissão, esse discurso verborrágico, sem vida, de boca para fora. Quer dizer assim: por que adianta tu dizer isso aí? Então, irmãos, o que é interessante é que a fé que você diz ter, ela te salva. Essa fé que tu está dizendo ter aí, ela te salva. E ele não está combatendo aqui a suficiência da fé. Ele está combatendo justamente esse discurso verborrágico de alguém que não tem coração cheio de amor, que produz boas obras. E ao longo da história, muitas pessoas, irmãos, se utilizaram dessa passagem aqui
para dizer que Tiago estava contrariando Paulo. Afinal, como nós acabamos de ler aqui no parágrafo, que Paulo ensina que a salvação é só pela fé, sem as obras, para que ninguém se glorie. E alguém disse, olha, Paulo ele está se contrariando com Tiago. E Tiago está ousando dizer que ninguém pode ser sem as obras ninguém pode ser salvo. Quem é que está falando a verdade? Tiago ou Paulo? Os dois, irmãos. Os dois estão falando a verdade. Nenhum contradiz o outro. Ambos se complementam. Paulo está falando da base da salvação. Se nós perguntarmos a Paulo, qual é a base da salvação? Qual é o fundamento da salvação? Paulo diz, é a graça. Beleza, Paulo. Enquanto Tiago diz, mas como é que eu sei, Paulo, que essa fé é verdadeira? Como é que eu sei? Paulo diz, o resultado dessa fé verdadeira é que ela desemboca em boas obras. Aliás, é Tiago que vai dizer isso. O resultado dela é as obras. Mas não só foi Tiago que disse isso. O próprio Paulo em Efésios, quando ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida, quando ele diz que não vem das obras, o resultado de exercer fé é o quê? Nós somos feituras de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados para quê? Para as boas obras. Olha, Paulo e Tiago casando. Ele mostra que as obras não é a causa da salvação. As obras é resultado da salvação. O problema é que as pessoas acham, irmãos, que são as obras que causam a salvação, enquanto a Bíblia diz que ela é resultado da salvação. Então, interessante é que quando você olha desse prisma, você vê que Paulo e Tiago eles não estão em contradição, eles se complementam. Paulo combatia a heresia dos judaizantes, que ensinavam que a salvação se alcança pela fé, mais as obras, que a salvação se alcança pela fé, mais a lei cerimonial, que o que Paulo combateu foi as obras do judaísmo, que era circuncisão, sacrifícios, regras alimentares, guarda de sábado. Estas obras Paulo combatia, irmãos. Só que eu vou mostrar a vocês, já no final do nosso estudo, que as obras que Paulo combate não é essas que Tiago está mencionando aqui. E a fé que Paulo diz, olha, é somente pela fé. Não é essa fé que Tiago está combatendo aqui, que essa fé espúria, irmãos. Entenda bem, para a gente não darmos caneladas, como todo mundo tem dado ao passar nessa porção aqui. Tiago está refutando um viver sem obras de amor, sem bondade, um viver sem misericórdia, um viver sem graciosidade, um viver sem generosidade, um viver que não tem nada a ver com o caráter de Cristo. E olhando por esse ângulo, irmãos, Tiago e Paulo estão falando a mesma língua. O problema aqui, irmãos, de Tiago, não é a fé em si, é a pessoa dizendo que tem fé, mas a fé dessa pessoa é fake. O que adianta alguém dizer, ele diz aqui, se alguém disser, ele diz no verso 14, se alguém disser que tem fé. O que está em jogo aqui era o fato de que as pessoas pensavam que meramente professavam fé em Cristo, declarar que Jesus é o Filho de Deus, mas essa fé deles, na realidade, não mudava nada, não tinha transformado nada, não produz nada. Ou seja, atitude que mostra que essa declaração de fé é genuína, que ela é verdadeira. E a pergunta de Tiago é essa: qual o proveito de uma pessoa que faz uma profissão de fé, mas que essa fé não produz nada? Ele diz, ó, essa fé aí que tu está dizendo ter, que não produz nada, que é estéril, que é inerte, essa tua fé tem poder de te salvar? E quando ele faz uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta retórica. A resposta óbvia e ululante é não. Não é suficiente para salvá-lo. Note que Tiago ele não despreza a confissão, a profissão de fé, que ela é importante. Nós temos que confessar Jesus como Salvador. A questão de Tiago aqui é com pessoas que fazem aqui, essas pessoas que dizem ter essa fé, que professam essa fé, mas essas pessoas na verdade não tinham fé operosa. O que está em jogo aqui é o público a que Tiago está escrevendo, é que eles não viviam de uma maneira que as fé deles pudessem ser vistas, pudessem ser evidenciadas. As fé, não de todos, do grupo que ele está combatendo aqui, que essa fé, ela não conseguia produzir, ela não se materializava, não conseguiam ver nada. Não tinha qualquer relação externa
com aquela profissão, uma mudança interna que se traduzisse em obras de amor. Por isso que ele pergunta no final dos versos 14, ele diz assim: acaso a fé, e ele está falando aqui, não é aquela fé que Paulo diz lá em Gálatas, só é pela fé, está falando desse tipo de fé, que não é a mesma fé que Paulo não exige que as pessoas têm, está falando desse tipo de fé espúria, fake, aqui. Acaso a fé pode salvar? Será que você simplesmente dizer que é cristão, vir para uma congregação, mas não mudou nada, qual o proveito disso aí, meu irmão? Essa é uma pergunta retórica, ele está esperando a seguinte resposta: não tem proveito nenhum. Essa fé pode salvá-lo? O que é que ele está esperando para a resposta? Essa é uma pergunta retórica, a resposta que ele está esperando é realmente não. E o que ele está dizendo é que a declaração de fé em Cristo, se não se materializar em obras, essa declaração ela é inútil. É possível, irmãos, é possível, eu quero que vocês entendam, é possível uma pessoa fazer uma profissão de fé em Cristo e não ser regenerada. É possível alguém ser batizado e dizer que Cristo é salvador e não ser regenerado, irmãos. É possível alguém, na verdade, vir ao púlpito pregar um sermão e não ser regenerado. E é por isso que as obras, elas entram em cenas como um indicador de que, de fato, essa pessoa está regenerada e que sua expressão e sua declaração de fé, de fato, ela é genuína. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem, irmãos. Isso é fé morta. E vê o que é que ele vai dizer agora nos versos 15. Ele vai argumentar a proposição de Tiago, que ele vai argumentar aqui, é que uma mera declaração de fé sem as obras é inútil. Ou seja, uma mera profissão de fé que não salva, não leva a uma transformação. É uma fé fake. Olha o que é que ele diz nos versos 15 aqui. Dos versos 15 ao 16, ele vai contar uma historinha. Ele vai narrar uma historinha aqui. Ele vai dizer assim, ó: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? Irmãos, Paulo vai estar argumentando aqui o seguinte. O primeiro argumento dele é essa analogia que ele vai trazer do irmão da irmã pobre que chegou na igreja. E isso é feito, ele faz isso porque no contexto em que Tiago está escrevendo, a maioria dos irmãos eram pobres, estavam passando por dificuldades. E o que é que acontece, irmãos? Isso era muito comum nos tempos da igreja apostólica do primeiro século. Por quê? Porque ele pega o irmão pobre, desprovido de alimento, de roupa, de tudo aqui. Porque os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles vieram de classes pobres da sociedade greco-romana. A igreja cristã, na sua maioria, quando ela se formou, era composta de pessoas pobres. Quem eram elas? Agricultores, órfãos, viúvas, etc. Então, esse povo, os nossos irmãos, era um povo muito sofrido, irmãos, quando surgiu. E essa situação era muito comum nos dias de Tiago. Alguém que não tinha o que comer, o que vestir. Aí Tiago, nesses versos aqui que vocês acabaram de ler, que é os versos 15 e 16, Tiago está dizendo o seguinte: que você encontra um irmão da igreja nessa condição, aí você tem recursos necessários, mas você chega para esse irmão que está passando fome, que não tem nada, que está numa situação deplorável. Aí você chega para esse irmão e diz: olha, irmão, Deus te abençoe, irmão, vai em paz, Deus enche, irmãos, o teu estômago, que Deus te cubra de sua graça, e que, irmãos, Deus te abençoe. Aí Tiago pergunta: qual é o proveito disso? Qual é o proveito de chegar alguém morrendo de fome e eu dizer: vai em paz, Deus te abençoe, que Deus enche o teu estômago? Tiago diz: eu quero saber qual é o proveito disso. Qual é o proveito disso? Tiago está mostrando aqui, irmãos, que a piedade, ela é falsa quando ela não significa uma renúncia, um sacrifício, um compromisso do amor ao próximo. Qualquer piedade, santidade e vida cristã que não implique em obras de amor ao próximo, ela é mentirosa, meu irmão. Ela é fake. Ela é uma pseudo-santidade, ela é uma pseudo-piedade. Palavras bonitas, como Tiago diz aqui, que o irmão diz: vai em paz, meu irmão, que Deus te farte, que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua mesa, e
e que o Espírito Santo lhe aqueça, você está sem roupa, mas o Espírito Santo lhe aqueça, e você não tem coragem de meter a mão no bolso e ser piedoso com aquele irmão, socorrer ele, Tiago está dizendo, ó, isso é um tipo de fé que não serve de nada, porque tu não tem amor, tu não tem misericórdia no teu coração. E a fé morta, irmãos, ela não tem coração, ela não tem misericórdia. A fé morta, ela vê a pessoa morrendo e ela é só capaz de dizer assim, Deus abençoe, eu vou orar por você. Ele tem recursos, mas ele ora a Deus para que Deus faça, irmão. Tiago diz, essa fé não vale nada. Essa tua piedade, essa tua oração não vale nada, adianta de nada. Isso é uma fé morta. Ela não cuida, ela não ama, ela não socorre. A fé morta ora por um irmão passando fome, só que a fé viva ela vai lá e cuida. O cristão operoso ele tem coração. A fé dele faz ele agir em amor. E Tiago pergunta aqui, qual é o proveito disso? Essa é a pergunta que ele faz no finalzinho. Qual é o proveito disso? O que é que se aproveita disso? A minha diz assim, de que adianta isso? E aí, uma declaração de fé que não gera amor no coração, de que vale essa declaração? Ela vale tanto, uma declaração de fé em Cristo, que não me leve a amar o próximo, que não me leve a ser misericordioso. Tiago está dizendo, essa tua fé vale tanto quanto tu vê alguém necessitado, morrendo, e dizer assim, Deus te farte, Deus te aqueça, Deus te tá morrendo de frio aí sem roupa, que o Espírito Santo, o calor dele lhe aqueça. Tiago diz, pronto, a fé em Cristo que não gera amor é a mesma coisa disso aqui. Vale tanto quando o cara está passando fome e eu dizer, Deus te abençoe. Não vale nada, irmãos. Em outras palavras, sua declaração não vale nada. Mas será que só era Tiago que pensava assim? Será que Tiago estava pensando diferente do Zé mais apóstolo? Abra a tua Bíblia aí em 1 de João, para tu ver o que é que João diz. Primeira Epístola de João, no capítulo 3. Primeira de João 3, 17 e 18. Será que só era Tiago que pensava desse jeito? Vê o que é que João, primeira epístola de João, ali bem pertinho, só ir para frente um pouquinho. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Vê o que é que ele diz aqui, ó. 3,17, primeira epístola de João. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, verso 18, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Será que Tiago está falando alguma coisa diferente que João não falou? Mas será que só era Tiago, irmãos? E será que só era João que falava isso? Será que o apóstolo Paulo também não falava? Ele já falou em Efésios, quando ele disse, ó, somos feitos sua, criados para as boas obras. Mas não é só em Efésios que ele fala, não. Abra a sua Bíblia lá em Tessalonicenses para ver o que é que vai dizer. Primeiro aos Tessalonicenses, só você voltar um pouquinho. Tessalonicenses está bem perto de Hebreus aí. Timóteo, Tessalonicenses. Será que Paulo também estava diferente de Tiago no pensamento? Primeiro Tessalonicenses, vê o que é que ele diz. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó, capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta de quê, irmãos? Olha aqui, ó, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo quê? Pelo amor, e a perseverança proveniente
da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, meu querido, é o trabalho que resulta da fé. Mesma coisa de Tiago. Será que só era Tiago? Será que só era João? Será que era só Paulo? E Pedro? Pedro pensava diferente. Vai lá para a primeira epístola de Pedro, para nós vermos o que Pedro diz. Irmãos, na cabeça do apóstolo Paulo, nunca existiu uma fé verdadeira que nunca produz trabalho de amor. Nunca existe uma fé verdadeira que não produz obras de amor. Nunca existe isso em Paulo. A salvação de fato é só pela fé, mas a fé salvadora nunca permanece só. Veja em 1 de Pedro, aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Olha o que é que ele diz aqui. Um 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha aí, irmão, a virtude tem que ser acrescentada à fé. A virtude e o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança. A perseverança a piedade. A piedade a fraternidade. E a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A mesma coisa de Paulo, a mesma coisa de João, a mesma coisa de Tiago, meus irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras de amor comprovam a verdadeira salvação. A forma como tratamos o próximo diz muito a respeito da nossa fé. Não era só Paulo, não era só João, não era só Tiago. Pedro também pensava assim. A igreja primitiva inteira pensava assim e entendia que a fé salvadora, ela se materializa e ela manifesta-se através das boas obras. E alguém que diz que tem fé, mas essa fé não consegue produzir obras de amor, essa fé é uma fé mentirosa. Ah, não, mas eu sou da missão Boas Novas. Grande coisa. Grande coisa para você daqui. Meu amigo, você precisa ter a verdadeira fé do Evangelho. Não é ser daqui não. É nascer de novo. Esse é o ponto. E se você tem uma fé que agrega todos esses elementos aqui, você vai ter uma fé operante, você não será improdutivo. A fé que justifica é a mesma fé que frutifica, irmãos. São pelos frutos de amor que a verdadeira fé é demonstrada. Porque o cristão operoso, ele tem coração. A declaração de fé verdadeira, ela será acompanhada de evidências para que se perceba claramente qual é a fé verdadeira. Porque, irmãos, há pessoas iludidas a respeito de sua fé. Há gente enganada a respeito de sua fé. É possível viver na igreja, participar de ser batizado e pregar e não ser verdadeiramente regenerado. Nós temos o primeiro exemplo de pessoas que andou ao lado de Jesus. Judas. Judas perdeu a salvação? Não, que salvação não se perde. Judas nunca foi salvo. Esse é o ponto. Meu querido, se no primeiro século, andando do lado do Salvador, tinha pessoas que não tinham a verdadeira fé, que imagina agora. O camarada viu Jesus acalmar a mar, multiplicar pães, ressuscitar mortos, e não era salvo. Porque Judas não perdeu a salvação. A salvação não se perde. Judas nunca foi salvo. Nenhum daqueles, ó Pai, que tu me desse se perdeu, exceto aquele que é filho da perdição, disse o Salvador. O próximo argumento de Tiago, irmãos, ele vai dizer aqui nos versos 17. Vai lá para Tiago 2,17. Olha o que é que ele diz. 2,17, para nós fecharmos o primeiro ponto. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A verdadeira fé, ela se evidencia através das obras. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não é que a obra
ela vai dar vida à fé. Não, não é que a obra vai dar vida à fé. É que a fé morta não produz obra. A fé viva, ela produz a obra. Está claro para vocês? Não é que a obra produz vida na fé. É que a fé viva produz a obra. Fé morta é uma fé que não produz efeito, não salva. É uma fé que você permanece do jeito que estava, é inoperante, é ineficaz, não muda. Ninguém consegue ver. Tem pessoas que dizem que está salvo, irmãos, e nunca tiveram transformação. Mas tu está salvo de quê? De quê? Por quê, meu irmão? Eu nunca vi Jesus salvar alguém deixando do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Quem ensina uma salvação que não gera transformação, esse camarada não ensinou o evangelho completo. Porque existe a justificação, mas existe a regeneração, que ela é interna e que muda as disposições de nosso ser. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, diz a palavra de Deus lá, a promessa da nova aliança, lá em Ezequiel. A fé morta, irmãos, ela não ama. A fé morta, ela não cuida. A fé morta, ela não move um dedo para socorrer ninguém. A fé que justifica é a mesma que frutifica. Aí agora Tiago vai mostrar não só que o cristão operoso ele tem coração, mas que o cristão operoso ele tem convicção. E isso aí ele vai dizer nos versos 18 e 19. Vê o que é que ele diz aqui. Sim, nós acabamos de ver. Tiago diz que o cristão operoso tem coração, mas ele tem convicção, porque as obras praticadas por esse cristão são praticadas por causa daquilo que ele conhece, daquilo que ele compreende da verdade do Evangelho. Dizer que cristão tem coração não significa que nós cristãos, nós remidos, seguimos o nosso coração. Não, irmão. Na verdade, nós seguimos a verdade, o nosso coração é guiado por essa verdade. O coração segue a verdade. Nós temos que nos empenhar para que esse coração siga a verdade. Verdade sem coração mata, e coração sem verdade também mata. A convicção no Evangelho. Essa convicção no Evangelho, irmãos, é que faz com que nós sejamos operosos. Essa convicção no Evangelho, na verdade de Cristo, é que faz com que nós sejamos guiados pela verdade. O coração segue a verdade, e é isso que nós devemos entender. As suas obras, as obras de amor que o cristão pratica, elas só comprovam a convicção do seu coração. Fé sem obras só comprova de que não há convicção sobre a verdade no coração de quem diz crer. Agora, as que realmente são aquelas que se manifestam. Irmãos, o interessante é que a partir dos versos 18 e 19, o apóstolo Tiago, o nosso irmão Tiago, ele vai começar aqui, a partir dos versos 18, debate, para criar uma cena de discussão. E a partir dos versos 18, Tiago começa com uma discussão com um opositor imaginário. É um recurso muito usado na retórica. Você levanta um opositor imaginário, e esse recurso se chama diatribe. Paulo era expert nisso, ele usa várias vezes a diatribe em Romanos capítulo 3. Qual é o proveito de ser judeu? Aí ele diz, muita vantagem, tal. Ali ele está levantando um opositor judeu que está levantando argumento contra ele. E aí ele já começa a desmanchar esse argumento. Esse é o recurso chamado diatribe, ele é muito usado até hoje, e Paulo usa, ele faz muito uso dele. E Tiago começa com esse opositor imaginário que diz que tem fé. Ele está levantando uma discussão com esse ser imaginário aqui, que está dizendo que tem fé, mas que essa fé ela é escura, é fake. E aí Tiago começa aqui dizendo assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Irmãos, quando Tiago diz assim, mas alguém dirá, esse alguém aqui, alguém dirá, esse alguém aqui é Tiago, irmãos. É Tiago, e Tiago diz assim, eu direi a você aí, que diz que tem fé, tal como fé morta, e está pensando que essa mera profissão aí, declaração de fé. Aí Tiago, no início dos versos 18, poderia ser traduzido assim, mas eu te direi. Esse poderia dizer assim, mas alguém dirá, mas se fosse traduzido por eu te direi, daria a mesma coisa. Mas eu te direi, verso 18, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras.
mostre-me as tuas obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui Tiago, irmãos, está fazendo um desafio para aqueles que dizem e pensam que uma mera profissão de fé em Cristo, ou dizer que Ele é Filho de Deus, e essa fé fake, estéril, e não consegue se materializar em gestos. Pessoas que pensam assim, aí Tiago diz assim: deixa eu fazer um desafio. Mostra que a sua fé é verdadeira sem as obras. Eu pergunto, como é que mostra? Não tem como, irmãos. Simplesmente é impossível. A resposta óbvia e ululante é que não tem como. Como você vai mostrar que sua fé é real? Como é que você vai mostrar para os outros e até para você mesmo que aquilo que você chama de fé é a verdadeira fé salvadora? Aí Tiago diz: mostra, não tem como, é impossível, pois a fé que justifica, ela frutifica. E Tiago diz que, em compensação, eu posso mostrar a minha fé, eu posso mostrar a fé que eu tenho por meio das obras. É isso que Tiago diz. É como uma árvore, irmãos. Eu olho para uma árvore, ninguém que olha para uma árvore consegue ver a seiva correndo dentro da árvore. Eu vejo o fruto da árvore, que assegura de que aquela árvore ali está viva. Mas ninguém, ao olhar a árvore, consegue ver a seiva correndo por dentro dos seus galhos, do seu tronco, e chegando às frutas, às folhas. Ninguém vê as flores, ninguém consegue ver, mas nós conseguimos ver a expressão externa da seiva, que se materializa naquela árvore. As obras são uma demonstração concreta da realidade da fé. E obras até aqui, Tiago vai falar, teve mais a ver com o cuidado com o próximo, mas daqui a pouco ele vai dizer que obra vai ter outra conotação, que é temor a Deus, que é reverência a Deus. Mas por enquanto, obras aqui tem mais a ver com a necessidade do próximo, foi a analogia que ele usou. Mas não só tem essa conotação, tem outras que ao longo da exposição Tiago vai mostrar o que significa também obras. Essa é a única maneira, irmãos, que o Novo Testamento se refere às obras, que se refere à fé verdadeira. É aquela que se manifesta através das obras. Fé sem obras só comprova de que não há convicção no coração. Fé sem obras só mostra que não há uma verdadeira regeneração. Agora, obras do amor é fruto da fé. Agora, fé sem obras não é fé, porque ela é mentirosa. E Tiago está dizendo o seguinte: quem tem fé fundamentada na verdade de que Cristo é o Senhor e Salvador, ele vai conseguir produzir obras admiráveis de amor. E Tiago desafia aqueles que diziam que tinha fé, mas que não tinham obra. E ele diz assim: olha, esse tipo de fé teu aqui, até Satanás tem, até os demônios têm. Irmãos, eu vou dizer para você, alguém que é cristão, e ele não tem obras de amor, de misericórdia, não tem generosidade, essa fé dele torna ele pior do que Satanás. Esse crente, entre aspas. E Tiago vai dizer que quem não tem obras de amor são pior do que o próprio diabo. Vê o que ele diz, verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. E é verdade, irmãos, que os demônios creem em Deus. E não é que os demônios creem. Os demônios creem que há um só Deus. Os demônios creem na existência de Deus. Não existe demônio ateu, irmãos. Eles creem no chamar: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é único, Senhor. Os demônios creem na divindade de Cristo, irmãos, porque os demônios corriam para se ajoelhar-se diante do nosso Salvador para adorá-lo, conforme Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Eles sabiam que era Jesus, eles se prostravam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que era Jesus. Os demônios creem na existência de um lugar que se chama penalidades eternas. Eles sabem que existe um juízo eterno. Tem uma teologia melhor que a Testemunha de Jeová Adventista, que não crê que o juízo é eterno. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e eles, seus anjos.
Eles sabem que o inferno é destinado para todos aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Eles reconhecem a existência do inferno. Eles creem na penalidade eterna. Eles temiam, irmãos. Os próprios demônios tremiam diante da perspectiva do juízo, conforme o caso do endemoniado de Gadareno, que tinha uma legião de demônios, e quando Jesus se aproxima, ele diz: tu nos viesse nos atormentar antes da hora. Por que ele diz antes da hora? Porque os demônios, eles sabem que no fim da história, na consumação do século, Satanás e os seus anjos serão julgados e jogados no lago de fogo e enxofre. Os demônios sabem disso, por isso ele treme diante de Deus. E tem pessoas que dizem que têm fé em Cristo e nem sequer tremem. Ah, eu sou de Cristo, pecam e não tremem. Não tem nem temor a Deus. Tiago diz: tu, essa fé, os demônios têm e tremem. E tu nem treme, nem treme. E tu peca de maneira deliberada. E essa fé aqui não é a fé verdadeira. Tem pessoas que dizem que creem, mas não têm. Meu irmão, queridos irmãos, longe de nós esse tipo de fé aqui, queridos. Longe de nós esse tipo de fé que não produz obras de amor. Ah, mas eu sou remido. Então tá certo, és? Então mostra que essa tua fé mesmo, ela é genuína. Essa convicção, quando toma o coração, ela produz compaixão, atitude de amor. Conhecimento sem amor é fé sem obras. Você pode ter conhecimento bíblico, meu camarada. Você pode conhecer de grego, de hebraico, você pode ser o melhor exegeta, o melhor hermeneuta. Você vai para o inferno com esse seu conhecimento se sua fé não for verdadeira. Quantos casos, irmãos, de pastores com cabedal intelectual, de teologia boa. Teologia boa. Depois, dando aula em seminário, pastoreando igreja, depois de cair numa enfermidade, descobrir no leito de uma enfermidade que não tinha nascido de novo. E ensinando salvação eterna de uma vez para sempre, pela graça, viu? É um detalhe, porque às vezes a gente pensa assim: não, mas estava perdido porque cria que salvação era pelas obras. Não, pessoas que defendiam salvação pela graça, mas que não nasceram de novo, irmãos. Longe de nós esse tipo de fé aqui, meu querido. Longe de nós. Tiago está dizendo: eu quero ver a expressão da fé, eu quero ver se essa fé consegue produzir boas obras, vida dessa fé. Quero ver a expressão concreta dessa fé. E boas obras aqui, já nesse texto aqui, agora que eu estou olhando, tem uma conotação diferente. Temor a Deus e quebrantamento e arrependimento. Já tem essa conotação aqui. E aí, para nós fecharmos essa noite, o cristão operoso age com compaixão. Tiago já começa dizendo assim, ó, versículo 20. Olha como ele já entra. Ele entra matando aqui. Insensato, ou seja, tolo. Quer certificar-se de que a fé sem as obras é inútil? Tiago já começa chamando de insensato esse opositor imaginário aqui dele. Porque uma profissão de fé precisa ser ratificada pela evidência. Então ele começa a ser chamado de insensato, de tolo. E Tiago ainda continua brigando com o seu opositor imaginário. A fé salvadora conduz à ação. E aí Tiago vai citar dois casos de pessoas que a fé delas moveu elas. Elas tiveram compaixão. A fé delas puderam ser vistas e notadas. Tiago cita dois exemplos de fé lá no Antigo Testamento que produziram ação. Primeiro exemplo de Abraão. Já ele vai citar nessa passagem Gênesis 15, 6 e depois Gênesis 22, de 1 a 9, na entrega de Isaac. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Quando ele diz assim, ó: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac? Onde é que tem esse episódio aqui? Gênesis capítulo 22. Só que o texto vai dizer que Abraão foi justificado diante de Deus lá em Gênesis 15. E creu Abraão em Deus, isso foi imputado como justiça. Isaac não tinha nascido ainda. Mas vamos lá. Só que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E essa fé de Abraão, essa obediência de Abraão a oferecer o seu filho Isaac, mostra a autenticidade de sua fé.
Queridos, aí ele continua dizendo aqui, ó, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obra quando ofereceu Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se o que a Escritura diz. Abraão creu em Deus, aqui já é Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Irmãos, Abraão ele não foi salvo por obedecer o difícil mandamento de entregar o seu filho. Na verdade, sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé, mas uma camadinha de obras. Não, ele foi salvo pela fé que produz obras. Esse é o ponto. Como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que Paulo já tinha dito que ele tinha sido justificado apenas pela fé sem as obras? Pela fé ele foi justificado diante de Deus, irmãos. E sua justiça, e essa fé, ela foi visivelmente manifestada pelas obras. Ele foi justificado, as obras dele ele foi justificado diante dos homens. Por exemplo, vê como isso é verdadeiro. Quando nós citamos Abraão como exemplo de fé, o que é que nós dizemos? Que ele entregou Isaac. Veja que nós só conseguimos ver a fé dele quando ele entregou Isaac. Mas a pergunta é, foi lá na hora que ele entregou Isaac que ele foi justificado? Não. Ele foi justificado em Gênesis 15, que Isaac nem nascido era. Mas quando é que nós dizemos, eita que fé? Depois de muitos séculos, que essa fé, ela se materializou, ela foi concreta. Por quê? Ninguém diz, Abraão um monte de fé porque ele creu. Não, nós não vimos ele crer. Nós vimos a fé dele sendo manifestada através da entrega de Isaac. E aí a gente, isso é uma fé. O que é que a gente está vendo? Nós estamos vendo a manifestação visível da fé dele. Como é que nós sabemos que a fé de Abraão era verdadeira? Depois ela se materializou. A fé do patriarca foi demonstrada por suas obras. A fé que Abraão teve no capítulo 15, que foi lá que ele creu e foi justificado. Essa fé que ele teve no capítulo 15, muitos anos depois, ela foi justificada no capítulo 22. Justificada para quem? Para nós, que não conseguimos ver fé. Nós só conseguimos ver obras. As obras comprovando, ratificando a fé genuína do patriarca. O capítulo 22 é a comprovação e a ratificação do capítulo 15, onde ele já tinha crido. Boa obra também é obedecer a Deus. Olha aqui, ó. Aqui já não é ajuda pobre, boa obra aqui. Boa obra aqui em Tiago, já quando ele cita Abraão, já é obediência a Deus. A fé de Abraão, irmãos, não era uma fé inoperante, não era uma fé desocupada, era uma fé que movia a atuar. Entenda, meus queridos, nós não somos salvos pelas obras, misericórdia, não, mas somos salvos para as obras. A fé salvadora, ela vem acompanhada de amor e de boas obras. A fé, ela nunca vem isolada. A fé verdadeira, ela nunca vem isolada. Ela existe numa pessoa. Quando ela existe numa pessoa, essa fé ela vai produzir, vem coisas pertinentes, carregadas com essa fé. E aí, irmãos, como é que essa fé ela vem com coisas carregadas? Porque ela vem com mudança de vida, disposição de servir a Deus, amor ao próximo, temor do pecado entre Deus. Tudo isso acompanha a fé verdadeira. E aqui é importante você notar. E aí, irmãos, aprendam isso, pelo amor de Deus. Que aqui, que Tiago está falando, é importante notar, não são aquelas obras que Paulo está combatendo em Gálatas, por exemplo, quando ele diz que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, porque eram obras, essas obras eram feitas com o objetivo de ter merecimento, de obter mérito diante de Deus para a salvação, que não é o caso aqui de Abraão, pois ele já tinha sido justificado ao ofertar Isaac. Então, essas obras que Tiago está recomendando aqui, não são aquelas obras que Paulo condena em Gálatas, irmãos. Tira isso da cabeça. Essas obras que ele recomenda não é aquelas obras que Paulo condena e combate em Gálatas. E a fé que Tiago condena aqui, irmãos, que Tiago está condenando aqui, não é aquela fé que Paulo recomenda quando ele diz, pela graça sois salvos, somente a fé. Não é essa fé que Tiago está, não é essa fé que Tiago aqui está combatendo, irmãos. Não é isso aqui. Quero que vocês entendam. Paulo está falando da verdadeira fé, da fé que vem acompanhada de transformação.
A verdadeira fé vem acompanhada de boas obras. Em algumas pessoas são mais notadas, em outras pessoas não são tão notadas assim, mas em todas elas as obras são evidentes. E elas estão presentes no verdadeiro crente, no remido, no regenerado, naquele que de fato nasceu de novo. Ela está presente, irmão. Amor ao próximo, desejo de ajudar, desejo de servir a Deus, amor, retidão, temor diante de Deus. Ela vai estar presente em todos os santos. O segundo exemplo que ele cita é da prostituta Rahab. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, irmãos. Ele sai de uma figura que é de Abraão e ele entra agora numa prostituta, bem anônima lá no Antigo Testamento. Verso 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas por fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo, seu espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Raabe era uma prostituta, que os espias lá de Israel que foram inspecionar o território dos inimigos, os inimigos acabam descobrindo, vão matar eles. Só que Raabe já sabia o que o Deus de Israel tinha feito, como o Deus de Israel era poderoso, e ela fez algo que ia botar a vida dela, irmãos, no risco. Era esconder esses espias. E ela, dentro do prostíbulo dela, esconde esses camaradas. Quando o pessoal descobre, diz: tem espias aqui? Ela diz: tem. Só que ele já sai, está naquele caminho ali, já está perto do rio. Se vocês forem, vocês ainda vão acompanhar ele lá. E os camaradas vão e ela empurra os espias de Israel para outro caminho, para livrá-los, porque ela temia o Deus de Israel. Ou seja, ela ouviu a palavra de Deus, reconheceu que estava numa cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem, mas seu coração foi tocado e assim fez alguma coisa, protegeu os espias. Ela aparece em Hebreus, essa mulher aqui aparece em Hebreus 11, 31. Ela arriscou a própria vida para proteger os espias e mais tarde fez parte do povo de Deus. Ela aparece na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 5 e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Isso é graça salvadora. E a conclusão que Tiago diz aqui é o seguinte, para nós fecharmos, verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. Tiago fecha o assunto com esse objetivo de corrigir esse erro grave, de pensar que ouvir simples sermões, frequentar uma denominação, fazer uma profissão de fé, ser batizado, essa fé, essa mera fé, que não é verdadeira, irmão, entenda, não é a fé verdadeira. Se você ler a carta aos Romanos, irmão, ele começa e termina falando da obediência da fé dos gentios. A vida de vocês deve demonstrar a confissão de fé através de amor ao próximo, através do temor. Duas palavrinhas para nós fecharmos aqui a título da aplicação. O que é que esse texto tem nos ensinar? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, sondemos o nosso coração. Porque não tem na testa assim, não. Esse é remido, esse é mentiroso. Esse não. Todo mundo aqui acredita na confissão do outro. Nós acreditamos no que nós falamos. Deus conhece os corações. Sonde o seu coração, meu irmão. Sonde o seu coração. É possível alguém estar possuído de uma fé falsa. É possível alguém estar possuído de uma fé fake. É possível alguém estar iludido a respeito de sua fé. Irmãos, eu não estou aqui duvidando da obra do Salvador. Ele é magnífico, o sangue dele é poderoso, salva de uma vez para sempre. Não tem pecado no mundo que diga. Não é isso que eu estou duvidando. A questão não é os méritos de Cristo. A questão é a sua fé. Eu não estou mandando você questionar o que o Salvador fez. O que ele fez foi perfeito, ninguém desmancha. O assunto aqui é sua fé. Verifique, meu querido. O objetivo aqui não é diminuir a eficácia e a salvação de uma vez por todas. A questão de Tiago é: você tem a verdadeira fé que salva? Meu irmão, ao sair daqui, vá para a sua casa, se ajoelhe diante de Deus e diga: Deus, sonda o meu coração. Essa minha profissão de fé, Deus, ela é verdadeira. A fé que eu penso ter no Salvador, ela procede. Examine sua vida e veja quais são as evidências concretas, irmãos, que você tem, que você é diferente de um religioso pagão, que você é diferente de um moralista que não é cristão, porque o moralista não cristão ele tem códigos de ética, de regras, ele tem uma vida de disciplina.
de algum espírito que tem caridade para fazer aos pobres, qual a diferença isso para eles, meus irmãos? E faça essa análise, dependendo de sua análise, diga: Senhor, muda, som do meu coração, muda-me, Senhor, faz de mim realmente um instrumento teu. Eu quero realmente ter uma fé verdadeira e que demonstre, e que essa minha fé, ela consiga ser visível, ela consiga se materializar. Que tipo de fé você tem, irmão? Ociosa ou alterosa? A minha e a sua fé tem que ter coração, amor pelo próximo. A minha e a sua fé tem que ter convicção, crer no conteúdo do Evangelho. Evangelho de Deus, cujo coração é amoroso. E a minha e a sua fé tem que ter compaixão, que possa traduzir em atos de amor. Essa é a fé salvadora. Não saia daqui fazendo parte daqueles que têm uma fé morta, cheia de convicção doutrinária. Não saia. Mas se você tem uma fé que morre, não saia daqui com aquele tipo de fé arrogante. Eu conheço a verdade, mas é uma fé que não move um dedo no ato de compaixão, que ela diz: essa sua fé é mentirosa. Ela não é verdadeira. E veja como ele termina esse verso 26. Assim como o corpo, seu espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Tem gente que continua sem amar, vindo à igreja, continua sem mudança de vida, não dando evidências que tem uma fé que as salvou. Não seja mais um desses que está na igreja, mas não é igreja. Suplique ao Senhor uma fé operante, que o faça amar, reparta com compaixão, receba Cristo e o ame com fé. É melhor você fazer isso agora, do que você partir e dizer: meu Deus, que engano, eu tinha muita arrogância e a minha fé era mentirosa e eu era o perdido, me gloriando de algo que eu não tinha. Mas a boa nova fala a verdade. Sim, glória a Deus. Cheque sua fé, que você pode sair daqui e bater no inferno. Vá e cheque sua fé. Melhor agora do que tarde demais. Deus abençoe a vida de vocês todos. A palavra está com o nosso irmão Jefferson.